Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quarta-feira, 2 de junho. Já está na Fiocruz o material necessário para produzir a vacina contra a Covid sem depender da China. Pacientes com AIDS denunciam que não conseguem tratamento desde o início da pandemia. Bandidos criam perfis falsos para chamar motoristas de aplicativos e anunciar o assalto. Em tempos de aperto no bolso, donos de imóveis negociam com inquilinos o reajuste de aluguéis. E pelo segundo ano consecutivo, a pandemia impede a realização de festas juninas. Mas a tradição sobrevive, nem que seja pela internet. Agora no Brasil TV. A Fiocruz recebeu hoje o material que faltava para produzir a vacina contra a Covid sem depender da matéria-prima chinesa. O material veio da China e vai ser usado para produzir o ingrediente farmacêutico ativo totalmente nacional. A Fiocruz disse que já começa a produzir o IFA este mês e que as primeiras doses 100% brasileiras devem ser entregues em outubro. A partir daí, segundo a Fundação, 15 milhões de doses serão produzidas por mês. É uma produção complexa, com uma série de etapas. Primeiro, a fábrica de Biomanguinhos foi adaptada com recursos de doações privadas e já tem aprovação da Anvisa. Os 2 primeiros lotes feitos em Biomanguinhos serão de pré-validação e outros 3 de validação, ou seja, vão passar por testes comparativos de qualidade até alcançar a produção em larga escala. De acordo com a Fiocruz, esta é uma das plataformas tecnológicas mais avançadas do mundo. A Fiocruz já entregou 47 milhões e 600 mil doses ao Programa Nacional de Imunizações. Com o IFA, que ainda tem em estoque, a Fundação garante mais 18 milhões e meio de doses até o início de julho. Enquanto produz o IFA no Brasil, a Fiocruz ainda deve receber novas remessas do ingrediente pronto para produzir a vacina contra a Covid-19. Segundo o diretor de Biomanguinhos, a nova tecnologia poderá ser usada não só no combate ao coronavírus. Nós estamos incorporando uma nova plataforma tecnológica que vai nos permitir no futuro desenvolver e produzir novas vacinas para novas doenças. Enfim, esse é um grande passo para a nossa soberania nacional nessa área de produção de vacinas. E pacientes em tratamento contra a AIDS no Rio de Janeiro denunciam que não conseguem consulta desde que a pandemia começou. O HIV circula há mais de 40 anos, mas em 2021, pacientes não conseguem acompanhamento na rede pública da capital e da Baixada. A denúncia é desse paciente do Instituto Nacional de Infectologia. Ele diz que está sem consultas. Eu faço tratamento na Fiocruz e desde março de 2020, que começou essa pandemia, eu estou sem tratamento. Isso está me causando ansiedade, está me causando depressão. O mesmo com esse morador de Nova Iguaçu, que não consegue médicos no Hospital da Posse. Já alegaram que não teria consulta por causa da pandemia, porque lá não é um ambulatório, lá é um hospital geral, um hospital aberto. Problemas também na rede do Rio, no Centro Municipal de Saúde de Copacabana. Mas é o tratamento dia 15 de fevereiro deste ano, a infectologia está mesmo foi desligada. Eles não tem um médico de saúde atendendo, não tem como marcar, marcar. A Sociedade de Infectologia do Estado do Rio diz que as pessoas com HIV precisam de pelo menos uma consulta médica a cada 6 meses. A pergunta é, se eles não são atendidos, eles podem ter mais risco? Claro que podem. O atendimento é programado para que o paciente seja revisto, os exames dele sejam revistos e caso haja algum problema, seja reavaliada a medicação dele. Pacientes com HIV que precisam de internação também sofrem. Em pelo menos 5 hospitais de referência das redes municipal e federal, há 43 leitos fechados, principalmente pela falta de médicos especialistas e enfermeiros. Márcio Vilar coordena o Grupo Pela Vida, que há 32 anos acompanha pessoas que vivem com HIV. São 50 mil em todo o estado, segundo estimativa da ONG. O coordenador diz que a falta de médicos e consultas pode fazer com que pessoas diagnosticadas há pouco tempo não se tratem. A gente entende o impacto da pandemia de Covid, mas a gente não entende a falta de planejamento e gestão para deixar
não só pessoas com HIV, mas também com outras patologias, sem um atendimento. O Instituto Nacional de Infectologia, o Hospital do Fundão e as prefeituras do Rio e de Nova Iguaçu informaram que oferecem atendimento para pacientes com HIV. Com o desemprego causado pela pandemia, muitos jovens buscaram uma fonte de renda nos serviços por aplicativo, com o uso de motocicletas. Mas é preciso redobrar a atenção no trânsito. Em Belo Horizonte, os acidentes têm sido frequentes. O Globocop vem reportando acidentes com motos em várias regiões da cidade. Acidente aqui na rua Santa Teresa, no bairro Santa Rita, na região do Barreiro, aqui em BH. Nem SAMU, nem bombeiro receberam chamado para poder fazer esse atendimento, que é aqui na Avenida Abílio Machado. Estamos no bairro Santa Amélia, aqui na região da Pampulha, em Belo Horizonte, para mostrar um acidente gravíssimo envolvendo um carro e uma moto. O perigo ronda quem ganha a vida em duas rodas o tempo inteiro. O processo de habilitação é muito ruim. Ele treina numa pista fechada, uma pista onde ele não convive com nenhum tipo de veículo dentro da pista, e assim que ele tira a carteira, ele está apto a trabalhar como entregador de aplicativo, está apto para andar no anel rodoviário. Na realidade, ele não está legalmente apto, mas ele não está treinado para aquilo. O número de pessoas que têm buscado a habilitação de motocicleta tem crescido consideravelmente. Somente nos primeiros meses desse ano, a gente teve um aumento acima de 20% na realização dos exames para essa categoria. O fluxo de moto aumentou demais. Muita gente ficou desempregada, optou por fazer entrega, quem tinha moto colocou para trabalhar. Muita gente inexperiente, muitos jovens, consequentemente aumentou muito o índice de acidente. Quem sofre trauma geralmente é do sexo masculino e é um adulto jovem. E é na fase mais produtiva de trabalho dessas pessoas, né? Então, e às vezes as sequelas são críticas que impedem, inclusive, do paciente voltar a ter uma atividade. E motoristas de aplicativos têm sido alvos de bandidos que criam perfis falsos para solicitar o transporte e aí anunciar o assalto. Estas imagens, cedidas pela polícia, mostram a prisão de um dos suspeitos que já era monitorado. Um outro integrante da quadrilha, segundo o delegado, morreu durante conflito com policiais em um dos assaltos. A polícia identificou 18 crimes praticados por eles nos últimos 4 meses e apreendeu com o grupo 11 celulares, 2 máquinas de cartão e 2 armas. Os crimes, segundo a polícia, normalmente ocorriam durante a noite. A corrida era chamada pelo perfil de uma mulher, um perfil provavelmente falso, de acordo com as investigações. Quando o motorista chegava, 2 homens entravam no carro e logo anunciavam o assalto. Eles eram extremamente violentos, né? Uma das vítimas, ele desferiu ali diversas coronhadas na cabeça da vítima. Neste ano, foram diversos registros de violência contra motoristas de aplicativo. Em abril, um motorista foi roubado na capital. Após pedirem a corrida pelo aplicativo, 5 suspeitos anunciaram o assalto, levaram os pertences e o carro da vítima. No mês anterior, um casal foi preso suspeito de agredir e assaltar um motorista durante a corrida em Contagem. Eles foram presos com celulares, documentos e dinheiro. Uma motorista da capital também foi vítima. 3 passageiros a renderam, agrediram e colocaram a mulher no banco de trás. Enquanto circulavam, ela conseguiu pedir socorro à PM. Um dos casos de maior repercussão foi o de Anderson Coelho Alves. O motorista foi torturado e morto a facadas por assaltantes. O corpo dele foi encontrado no início de janeiro, 3 dias depois de desaparecer. 2 homens foram presos. Após as prisões em Betim, o delegado afirmou que os crimes contra os motoristas têm semelhanças e fez um alerta. A forma de agir com 2 facilita esse tipo de crime, porque entra um atrás, no banco de passageiro, e um na frente. O de trás vai render o motorista, com a arma na nuca. A grande maioria dos crimes foi com a arma de fogo na nuca do motorista. E um golpista foi condenado pela justiça a devolver mais de R$600 mil para um banco. A polícia continua as investigações para prender o restante da quadrilha. O golpista foi preso temporariamente em agosto do ano passado pela Polícia Civil do DF em Camboriú, Santa Catarina. Segundo a polícia, era de lá que ele criava páginas falsas na internet e movimentava o golpe.
De acordo com as investigações, ele é suspeito de furtar mais de R$648 mil de 2 contas bancárias correntistas daqui do DF. Agora, a Justiça determinou a condenação de Nicolas Noel Valdez. Ele terá que cumprir a pena de 5 anos e 6 meses de prisão, em regime semiaberto, e devolver R$648.143 ao Banco do Brasil. É que, de acordo com a decisão, na época, o Banco do Brasil ressarciu os clientes vítimas da fraude. E, segundo as investigações, o golpe começava com uma mensagem enviada por SMS para as vítimas, direcionando a uma página falsa do banco. Depois de receber o link, as vítimas preenchiam os formulários com informações da conta bancária e recebiam ligações de pessoas se passando por atendentes do banco e pedindo que fossem até um caixa eletrônico e gerassem um QR Code. Esse código deveria ser mandado para os golpistas. Aí, com todas essas informações, os suspeitos acessavam os aplicativos verdadeiros do banco e faziam transferências para contas em todo o país. O domínio do site falso era registrado fora do país. Uma forma, segundo a polícia, de despistar a origem do crime. A organização criminosa acredita-se que tem esses 3 níveis. O primeiro nível, hacker, onde acredita-se que o indivíduo preso na data de hoje participe. O nível recrutador e o nível dos receptadores, ou laranjas. As investigações da Polícia Civil continuam para identificar os outros participantes do esquema. Em Sergipe e Alagoas, a polícia fez uma operação contra uma quadrilha de assaltantes que usa bombas para roubar dinheiro de caixa eletrônico. A operação aconteceu entre o município de Propiá, em Sergipe, já na divisa com Alagoas, e a cidade alagoana de Igreja Nova. Agentes do Centro de Operações Especiais, da Divisão de Inteligência e policiais militares estavam em busca de um grupo criminoso, suspeito de explodir caixas eletrônicos e agências bancárias. Segundo a polícia, 7 pessoas entraram em confronto com os policiais e morreram. Segundo a polícia, essa é a terceira fase de uma operação contra um grupo criminoso que vinha atuando em Sergipe. Entre os crimes atribuídos a este grupo está a explosão de um banco em Pacatuba. Em março deste ano, essa agência bancária explodiu em Pacatuba. Os suspeitos foram filmados na madrugada. Os homens armados foram flagrados entrando no banco em uma ação que durou cerca de 14 minutos. As fotos e vídeos que circularam nas redes sociais mostram como ficou o prédio da agência do banco. Nos vídeos, era possível ouvir os disparos efetuados pelos bandidos durante a ação. A operação de hoje ocorreu simultaneamente nos estados de Sergipe e Alagoas. Nós conseguimos identificar que eles iriam explodir na madrugada de hoje uma agência bancária no município de Igreja Nova, no estado de Alagoas. Então nossas equipes se deslocaram para a divisa aqui do estado. Durante a operação foram apreendidos explosivos, arma de grosso calibre, acessórios utilizados para furar pneus de veículos, munições e balanclavas, utilizados para cobrir o rosto durante as investidas criminosas. E a seguir, feriadão chegando e alerta ligado. Especialistas avisam, se houver aglomeração, a variante indiana do coronavírus pode se espalhar pelo país. Pela primeira vez na história, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico declarou situação crítica de escassez de água na bacia do Rio Paraná, principal geradora de energia do país. A quantidade de água já caiu muito e continua caindo na bacia hidrográfica do Rio Paraná, principal geradora de energia do país. Ela abrange 5 estados: Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. No dia 1º de maio, depois do fim da temporada de chuva mais seca dos últimos 91 anos, em 7 dos 14 reservatórios da região, os volumes já eram os mais baixos desde 1999. De lá para cá, a situação piorou. O nível do reservatório de emborcação caiu 10 pontos percentuais em um mês e está a 10,72%. O de Itumbiara caiu de 33%
para 15,27%. Em Furnas, maior reservatório do sistema Sudeste e Centro-Oeste, o nível está abaixo dos 37%. A declaração de situação crítica de escassez de água na Bacia do Paraná, feita pela ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, atendeu a um pedido do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Na semana passada, o comitê já tinha emitido, pela primeira vez na história, um alerta de risco hídrico. Além de reconhecer o problema, a declaração da ANA alerta para possíveis medidas temporárias para racionalizar o uso das reservas de água até o próximo período chuvoso. A agência pode, por exemplo, mudar os limites de vazão dos reservatórios que abastecem não só as usinas, mas também as casas das pessoas. A gente está vendo uma região muito crítica e a gente precisa preparar os usuários. Não choveu, está chegando menos água nos reservatórios, os reservatórios já estão baixos. Então, nós temos que fazer um uso racional. Então, é esse alerta. O governo federal afirma que, por enquanto, não há risco de falta de energia, mas a queda no nível dos reservatórios já provoca um aumento nas tarifas da conta de luz no país. E o índice mais comum para o reajuste de aluguéis subiu bastante. Nem todo mundo tem condições de pagar, né? E aí, para não perder os inquilinos, donos de imóveis estão topando negociar. A Tatiana mora há 3 anos nesse prédio em Águas Claras. O aluguel cabia direitinho no bolso, até ela receber o comunicado do reajuste. Sairia de 2.540 para 2.940. Seria aí um valor de R$400 a mais. Então, para o meu orçamento, nesse exato momento, iria comprometer. Pelo contrato, seria aplicado o Índice Geral de Preços Mercado, o IGPM, que vem subindo muito acima da inflação. Em maio do ano passado, o IGPM teve uma variação de 0,28% em relação a abril. Também em maio de 2020, a alta acumulada em 12 meses era de 6,5%. Esse ano, só de abril para maio, o aumento foi de mais de 4%. Nos últimos 12 meses, o principal índice de reajuste dos aluguéis aumentou em mais de 37%. Um estudo feito por uma plataforma digital de aluguel mostrou que negociar é o melhor jeito de não perder dinheiro, também para o proprietário do imóvel. Aqueles que negociam têm uma chance 80% menor de ver o contrato ser encerrado antes do tempo, sendo que aqueles que não negociam têm uma chance 10% maior de ver o contrato terminar antes do tempo e o inquilino sair. E aí a pessoa ter que arcar com a vacância. Outra alternativa para permitir que os dois lados saiam ganhando é escolher um índice de reajuste mais próximo da inflação real, percebida nos produtos que a gente usa no dia a dia para corrigir o valor do aluguel. Algumas imobiliárias estão optando pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que nos últimos 12 meses teve alta de 6,75%. O proprietário que durante muitos anos teve o IGPM corrigido por uma taxa pequena, gostaria muito de aproveitar essa taxa maior, né, de rentabilidade desse investimento. Mas a gente também está falando de vida de pessoas, né? São pessoas que estão alugando esses imóveis que não tiveram os seus salários tão aumentados assim. E foi assim, negociando e trocando um índice pelo outro, que a Karina conseguiu evitar que o aluguel do apartamento onde ela mora, em Águas Claras, ficasse R$600 mais caro. A própria plataforma disse que a gente pode trocar, porque foi feito um ajuste baseado em IGPM, a gente troca para IPCA. Então foi uma negociação bem facilitada. Foi o que a Tatiana, lá do início da reportagem, também fez. Ficou bom tanto para mim quanto para ele. E Rondônia recebeu a chamada indicação geográfica pela produção de café. Esse certificado é um reconhecimento pela qualidade do grão produzido no estado. O trabalho para essa certificação começou em 2018. As conquistas e premiações nacionais chamaram a atenção de instituições de fomento. A ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, foi a responsável por coletar as informações sobre a produção de cafés robustas amazônicos em Rondônia e fazer o registro no INPE, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Foi uma experiência muito interessante porque se descobriu que ali existiam lavouras extremamente produtivas,
com qualidades bem diferenciadas de um produto que até então era novo, o conhecido como hoje Robusto Amazônico. A produção de café Robusta Amazônico em Rondônia tem condições específicas e favoráveis para este reconhecimento. São solos leves, de relevo plano a levemente ondulado, que variam de 180 a 300 metros de altitude e com temperatura média de 25 graus e com pluviosidade, com chuvas de até 2.000 milímetros por ano, mais de 2.000 milímetros. Esse conjunto de temperatura, chuva, solo, combinado com a genética, deu uma seleção de plantas muito vigorosas, muito produtivas. E que essas plantas foram selecionadas pelos produtores e também pela pesquisa científica, principalmente a Embrapa. Mais um feriado prolongado está chegando, o que acende o alerta por causa da pandemia. O risco de disseminação da variante indiana do coronavírus vai depender e muito do comportamento da população. O Corpus Christi é o primeiro grande feriado com a predominância de uma variante mais contagiosa do coronavírus no estado. Até então, com as variantes anteriores, a probabilidade de infecção criava um cenário assim. Agora, com o vírus 2 vezes mais potente, a chance de uma pessoa ficar doente é bem maior. Desde o início do ano, nos chama a atenção que a variante P1 de Manaus, ao chegar em determinada região, se torna rapidamente a mais comum, atingindo níveis superiores a 90% das infecções. Isso aconteceu em todo o Brasil. Nesse mesmo tempo, houve uma mudança do perfil do paciente internado, que hoje é em média mais jovem e tem internações mais longas, desafiando aquilo que nós definimos como grupo de risco. Prefeituras de cidades turísticas preparam medidas para bloquear a chegada do coronavírus e pedem consciência e paciência aos visitantes. Aqui em Rio Acima estão proibidas as aglomerações e as atividades coletivas em espaços públicos e é exigido o uso de máscaras. Nós já sabemos que já está no território brasileiro, por exemplo, a variante indiana, que ela certamente já está presente em várias localidades do Brasil. Um evento desse porte, quando as pessoas viajam muito, aglomeram-se muito, seja fundamental, seja preponderante em espalhar essa variante por todo o país, de uma forma muito mais rápida do que seria se não tivéssemos esse tipo de evento, e causar uma verdadeira catástrofe, uma nova grande onda com milhares e milhares de mortes. Em Rondônia, na fronteira com a Bolívia, a Polícia Rodoviária montou um esquema especial para o feriado de Corpus Christi. A Polícia Rodoviária Federal começou nesta quarta-feira aqui em Rondônia a Operação Corpus Christi. O objetivo é intensificar as fiscalizações de trânsito, principalmente em trechos com maior incidência de acidentes. As fiscalizações vão acontecer principalmente na região central de Rondônia, no trecho de Ouro Preto do Oeste até Pimenta Bueno. Segundo a PRF, vai ter fiscalização também intensificada em trechos da rodovia 429, que liga os municípios do Vale do Guaporé, principalmente Costa Marques, na fronteira de Rondônia com a Bolívia. Este já é o segundo mês de junho com pandemia, né? E as quadrilhas de festa junina improvisam para tentar manter essa tradição, seja pela internet ou até num sistema de drive-in com respeito aos protocolos sanitários. O pessoal da quadrilha Coisas da Roça de São Sebastião já está ensaiando para mais um São João diferente, com todos os cuidados que a pandemia exige. A gente, antes de entrar, né, a gente vê a temperatura, a gente passa álcool em gel e a gente sempre tenta manter uma distância. Eles também tiveram que se adaptar às câmeras. No ano passado, a quadrilha Coisas da Roça garantiu o espetáculo nessa live. Hey, hey, hey! Vem comigo, Brasil! A turma vai fazer uma live no dia 12 de junho. Não pode parar, São João, ó, já está 2 anos de pandemia, mas a gente não para. E esse ano eles não devem se apresentar só nas lives, não. A Liga de Quadrilhas do DF em torno está organizando um festival drive-in. A ideia é que o público assista do próprio carro, com distanciamento social, ali na Praça do Cruzeiro, pertinho da Feira Central. E ao lado de cada carro vai ter uma mesinha para saborear as comidas típicas. O presidente da Liga ainda está decidindo a data da festa com a Secretaria de Cultura do DF. Será provavelmente em torno aí de agosto para
para setembro. Fora isso, muitas quadrilhas estão realizando lives aí durante o mês todo, né, para matar um pouquinho de saudade. O DF tem mais de 50 grupos de quadrilha junina. Entre trabalhos diretos e indiretos, como a costura dos figurinos, são cerca de 5.000 pessoas envolvidas. A Liga das Quadrilhas teme que muitos grupos acabem com a pandemia. Por isso, os organizadores estão reinventando os eventos. A gente vem fazendo séries de lives, vem fazendo várias atividades. Estamos fazendo um concurso interno com os meninos para poder dar uma premiaçãozinha para eles poderem manter ativos, mesmo de casa, gravando vídeos de casa. A gente está fazendo tudo isso para poder não parar, né? Ana Rie, o Brasil TV fica por aqui. Ótima noite para você.